Chegamos à campanha de 1999, finalmente o Palmeiras conquista a tão sonhada Taça Libertadores da América. Depois de 8 campanhas de insucesso, o Palmeiras consegue conquistar essa competição, que já era obsessão entre os torcedores palmeirenses, e faz a alegria de toda a nação alviverde. Foi uma campanha espetacular, né? O Palmeiras enfrentou grandes adversários já desde a fase de grupos, né? Enfrentando o Corinthians ali 2 vezes, depois pega o Corinthians novamente nas quartas de final, o Vasco da Gama, que era o atual campeão, nas oitavas de final, pega o River Plate na semifinal. Então assim, só confrontos cascudos, né? E o Palmeiras consegue bem, em alguns deles precisou ali das decisões nos pênaltis para avançar, mas aquele time jogava muita bola, era muita sacanagem, né? Um time recheado aí de craques, e a gente consegue o nosso primeiro título da Taça Libertadores da América. Então vamos contar aqui, né, como foi essa campanha de 99, como era o sistema de disputa, quais foram os jogos que o Palmeiras disputou, né, qual foi a história desses jogos, como que o Palmeiras conseguiu a classificação para o mata-mata, e do mata-mata até a final, como foi o desempenho da equipe. No ano de 1999, a Libertadores ela muda de novo um pouquinho o formato. Dessa vez tem a chegada dos times mexicanos. Então 2 times do México passaram a participar da Libertadores desde o ano de 1998, e havia uma fase preliminar. Então 2 times mexicanos com os 2 times venezuelanos classificados para aquela temporada tinham uma disputa ida e volta ali numa fase de grupos. Os 2 melhores avançavam para a fase de grupos, com os 20 classificados ali para essa etapa da competição. Então, chegada essa fase de grupos, eram 20 equipes novamente, elas eram divididas em 5 grupos, os 3 primeiros de cada uma avançavam para as oitavas de final e se juntavam justamente ao Vasco da Gama, que havia sido campeão da Libertadores de 98, formando assim os 16 clubes para o mata-mata. Então o Palmeiras tinha ali no seu grupo o Corinthians, o Cerro Porteño e o Olímpia, ambos clubes paraguaios. Então o Palmeiras termina a fase de grupos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As 2 derrotas foram uma para o Olímpia por 4-2 e uma derrota também para o Corinthians por 2-1. Nas oitavas de final, o Palmeiras enfrenta o Vasco da Gama, tem um empate aqui em São Paulo por 1-1, mas lá no Rio de Janeiro o Palmeiras dá um show e conquista uma vitória importante, aí, uma goleada, né, por 4-2 em cima do atual campeão da Libertadores, e se classifica para as quartas de final. Nas quartas de final a gente tem um confronto histórico, até o título, né, dessa campanha de 99, né, a canonização do Marcos. Então foi a partir dali que ele passa a ser considerado um ídolo máximo do Palmeiras, porque o que ele jogou nessas quartas de final é um absurdo. A gente deixou aqui o link do vídeo desse confronto, desses 2 confrontos na verdade, e o Marcos pegou assim uma barbaridade, né? Uma barbaridade ao longo dos 90 minutos. O Corinthians tinha uma grande equipe e o Marcos assim faz defesas espetaculares, né? E assim, muitas em quantidade e em qualidade. Então realmente não é um absurdo dizer que esse jogo foi a virada ali do Marcos. Ali ele passa a ser enxergado como um grande goleiro mesmo, como um ídolo do Palmeiras, principalmente por ter eliminado, né, a equipe do Corinthians, ter ajudado a eliminar a equipe do Corinthians, inclusive defendendo o pênalti, né? Muito se fala do pênalti do Marcelinho em 2000, mas em 99 pega o pênalti do Vampeta e acaba contribuindo ali. O Diney havia batido na trave também e ajuda o Palmeiras a se classificar para as semifinais. Lembrando que o Palmeiras ganha, né, de 2-0 no jogo de ida, perde o jogo da volta por 2-0, esses 2 jogos foram disputados no Morumbi, e aí chega a disputa de pênaltis, e os que converteram ali para o Palmeiras, né, nessa disputa foram o Arce, o Evair, o Rogério e o Zinho. Inclusive tem um lance, né, muito importante nesse jogo, que é um chute do Fernando Baiano. Ele chuta, a bola bate na trave, desce, bate nas costas do Marcos e passa rente à trave para fora. Então definitivamente ali estava marcado, né, a história do Marcos, porque além de tudo contou com uma sorte aí para a classificação do Palmeiras. Na semifinal a gente pega o poderoso River Plate. O Palmeiras perde por 1-0 na ida, uma atuação relativamente apagada do time, mas na volta aí com o show do Alex. Inclusive para muitos essa foi a melhor partida do Alex com a camisa do Palmeiras. Ele destrói o jogo, ele faz 2 gols e faz chover, né, nessa partida. O Palmeiras mete 3-0 na volta e se classifica para a grande final.
E na final o Palmeiras enfrenta aí o Deportivo Cali, um time que surpreendeu, né, porque não tinha muita tradição ali na Libertadores. O Palmeiras perde o primeiro jogo por 1-0, novamente não consegue ir bem fora de casa, mas na volta faz um jogo para testar, né, os cardíacos, consegue a vitória por 2-1, inclusive até os 19 minutos do segundo tempo, o placar ainda estava 0-0, aí tem um pênalti para o Palmeiras, pênalti que é convertido pelo Evair, o Palmeiras abre o placar 1-0, naquela época não tinha a regra do gol fora de casa, então mesmo que o Palmeiras vencesse por outro placar, mesmo por um gol de diferença, a decisão seria nos pênaltis, que foi o que aconteceu, né? Logo na sequência, 4 minutos depois, o Júnior Baiano faz um pênalti tosco, um dos pênaltis mais bizarros que eu já vi, porque foi muito infantil, né? Ele que fez uma grande Libertadores, inclusive terminou como artilheiro com 5 gols, mas naquele lance ele foi muito mal e acabou prejudicando a equipe do Palmeiras. Mas aos 30 minutos, em uma grande jogada ali pela esquerda, uma bela trama, o Júnior cruza, o Oséias sozinho ali no meio da área, posição totalmente legal, né? O zagueiro foi marcar, acabou olhando só a bola, entrou muito para a sua pequena área ali, deu condição para o Oséias, o Palmeiras faz o 2-1, até pressiona no final, tem oportunidades, mas não consegue evitar as cobranças de pênaltis. E na decisão de pênaltis, Palmeiras perde o primeiro, né, com o Zinho, a bola acaba batendo na trave, o Deportivo Cali consegue fazer os 3 primeiros gols, então ele abre uma boa vantagem aí, mas na sequência o Palmeiras consegue fazer os próximos 4 gols e conta com 2 erros finais do Deportivo Cali, e o último foi uma cobrança do Zapata, que ele chuta para fora e nós conquistamos a tão almejada Taça Libertadores da América. Depois o Zinho, que perdeu a primeira cobrança, né, causou ali muita apreensão por parte dos torcedores do Palmeiras, mas aí na sequência o Júnior Baiano se redime, ele faz o gol, assim como o Roque Júnior, né, 2 zagueiros batendo pênaltis. O Rogério também faz o seu e o Euler fecha a conta para o Palmeiras, faz o 4º gol e aí o Zapata vai para a última cobrança e chuta para fora, para a alegria de milhões de palmeirenses. Então o Palmeiras termina a competição com 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, até um número alto de derrotas, né? Mas esse time ele tinha capacidade de, mesmo quando estava em desvantagem, perdia o jogo da ida, ele conseguia recuperar no jogo da volta. Então foi um mérito enorme dessa equipe que conquistou a Libertadores de 99. Esse time marcou 24 gols nessas 14 partidas e sofreu 18 gols, um número relativamente alto, né? Mesmo com uma boa defesa ali, contando com 2 grandes zagueiros, além do meio campo muito marcador, né, com o Galeano e o César Sampaio. E como eu havia mencionado, o Júnior Baiano termina como vice-líder geral em gols na Libertadores e é o artilheiro do Palmeiras com 5 gols nessa edição. E o treinador, nosso querido, né, Luiz Felipe Scolari, grande treinador da história do Palmeiras, o segundo treinador com mais partidas à frente da equipe e um dos grandes vencedores aqui com o nosso escudo. Então aqui eu vou deixar para vocês como foi a fase de grupos, né, jogo a jogo. Então aqui vocês podem olhar direitinho, né, o Palmeiras ganha uma, perde outra do Corinthians, acaba sendo goleado pelo Olímpia, mas também goleia o Cerro Porteño fora de casa. Então foi uma campanha na primeira fase, né, na fase de grupos, de altos e baixos, o time acaba conquistando a classificação no segundo lugar. E a partir das oitavas de final, o Palmeiras ele tem uma mescla, tem disputa que ele começa fazendo um bom primeiro jogo, vence bem, e acaba sofrendo no segundo. E tem partidas também que ele começa perdendo fora de casa, mas consegue se recuperar dentro do Parque Antártica para chegar à glória máxima e à conquista da Taça Libertadores. E eu deixo aqui, como a gente comentou ao longo do vídeo, todos os jogos desde as oitavas. Então Palmeiras empata em casa contra o Vasco nas oitavas de final, no jogo de ida, mas consegue uma grande vitória por 4-2 fora de casa, em São Januário, com grande atuação do Alex novamente. Nas quartas vem a grande disputa contra o Corinthians, então o Palmeiras consegue o 2-0 na ida, sofre uma derrota por 2-0 na volta, e nos pênaltis tem a grande glória do Marcos, e o Palmeiras consegue a classificação para a semifinal. Na semifinal, o Palmeiras perde para o River Plate por 1-0 na ida, mas se recupera também no que seria o melhor jogo do Alex com a camisa do Palmeiras, e conquista um 3-0 acachapante e chega à decisão contra o Deportivo Cali. E na final segue mais ou menos o mesmo ritmo, né? O Palmeiras vai mal no primeiro jogo, perde por 1-0, acaba conquistando a vitória em casa no Parque Antártica, faz 2-1, leva a decisão para os pênaltis e conta aí com a ajuda até divina, né? Porque o Deportivo Cali vencia, né, por 3-2 até o terceiro pênalti ali, batido pelas duas equipes.
mas eles perdem os 2 últimos, um vai na trave, o último com o Zapata, e o Palmeiras chega à conquista da Taça Libertadores. E a gente finaliza esse vídeo falando, né, esse time estrelado, né, um time realmente fora da curva, uma equipe que colocava respeito, né, diante dos adversários, muita qualidade envolvida em todos os setores, né, desde o goleiro Marcos, você tinha ali na direita o Arce, né, o Chique Arce, craque das faltas, jogava demais, Roque Júnior e Júnior Baiano, uma defesa absurda. Na esquerda a gente tinha o Júnior, que jogou uma barbaridade aquela competição. Meio campo com César Sampaio, Galeano, Zinho, Alex, era de tirar o chapéu, né? Muita marcação, muita qualidade na saída de jogo. Tudo bem que o Galeano era um jogador mais combativo, né? Não tinha tanta qualidade no pé, mas sempre que precisava ele estava lá para morder, né, o adversário. E no ataque, Paulo Nunes e Oséias, e sempre com uma presença ali do Euler entrando ao longo dos jogos, e também o Evair quando precisava ali de um pouco mais de experiência, tanto é que ele faz o segundo gol, né, entra no segundo tempo, faz o gol da final, né, o primeiro gol, e o Palmeiras consegue, né, chegar ao título também com grande ajuda do nosso querido atacante Evair. Então era uma máquina, né, uma máquina de fazer gols, uma máquina de jogar bola, e merecidamente conquista finalmente o título da Libertadores. Eu assistindo os vídeos aqui, né, da TV Palmeiras, eu sinto a emoção assistindo hoje, né, você vê ali a narração do Galvão Bueno, enfim, a disputa com o Corinthians, né, o Marcos fechando o gol, enfim, então a gente se emociona vendo os vídeos hoje em dia. Então eu imagino o torcedor que conseguiu viver aquilo no estádio ou ao vivo, né, assistindo na televisão. Eu só tinha 9 anos, então, aliás 8 anos, então não entendia muito bem o que acontecia, né, meu pai era maluco pelo Palmeiras, mas eu ainda não tinha essa noção, né, do que estava acontecendo, embora, claro, sabia que tinha uma disputa ali rolando e que o Palmeiras se tornaria o campeão. Então é isso, rapaziada, eu fico por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, relembrar aí a conquista do Palmeiras de 99. Eu peço para que você curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui o que você está achando dessa série, o que você achou desse vídeo especificamente, é muito importante para nós. E eu agradeço se você assistiu até aqui. Meu nome é Kelpson Thiago, eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!